Sejam muito bem-vindos a nossas rapidinhas, nossas pílulas aqui no Pod da Mari. Meu nome é Mariana Lírio, eu sou ginecologista com foco em sexualidade e saúde LGBTQIA+, e a ideia do Pod da Mari é esse, um espaço nosso para a gente falar sobre ginecologia, sexualidade, saúde LGBT e também para a gente descobrir se pode ou se não pode. Muito bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o muito querido e muito odiado, o anel vaginal, popularmente conhecido como Nuvaring, que é o que a gente compra aí na farmácia, que é o anticoncepcional diferentão. Eu achei que ia ser bacana a gente falar sobre ele, porque ele ainda é um anticoncepcional, um método anticoncepcional não é tão conhecido, né? Existem muitas pessoas que nunca nem ouviram falar que existe um anel vaginal anticoncepcional. E eu achei bacana a gente conversar sobre isso, porque é mais uma possibilidade para a gente discutir. Eu sempre falo que ele é diferentão, porque além de não ser muito conhecido, ele é um método diferente. Ele consiste em um anel de silicone, como se fosse um coletor vaginal, para quem usa coletor menstrual. É como se fosse um coletor menstrual. Só que, na verdade, ele é um anel vazado de silicone, que é mais ou menos aquele material. E que ele é colocado no fundo da vagina. Ou seja, a gente vai na farmácia, compra, coloca esse anel em forma de 8 lá no fundo da vagina e ele fica lá por 3 semanas. Ou seja, você passa quase o mês inteiro com o anel vaginal lá. Quando você tira, você faz uma semana de pausa, caso você tenha discutido isso, né, com seu ginecologista. Faz uma semana de pausa, que vai ter o sangramento, e depois você coloca de novo o outro anel. Então, assim, é um anel que tem essa parte do conforto, da comodidade. É um método, para quem esquece de tomar pílula todo dia, pode ser uma parada muito legal. Ele já está há algum tempo no mercado e ele se enquadra no que a gente chama de anticoncepcional combinado, né? Porque ele é um anticoncepcional que ele funciona liberando tanto estrogênio como progesterona. Com o calor do corpo, o calor vai fazer com que essas substâncias, esses hormônios, eles sejam liberados na mucosa vaginal, e da mucosa vaginal esses hormônios caem na corrente sanguínea, e ele funciona principalmente inibindo a ovulação, exatamente como fazem, né, as pílulas normais combinadas, ou aquele injetável mensal, aquela injeção mensal, que também é um método combinado. Mas, além disso, ele também tem um método adicional de proteção, que é a alteração do muco cervical. Isso faz com que o muco cervical fique um pouquinho mais grosso e aí impede, né, a subida do espermatozoide para encontrar o óvulo lá dentro do útero, dentro das trompas. Um anticoncepcional que é bastante seguro. A taxa de falha dele gira em torno de 0,3 mulheres a cada 100 por ano, ou seja, é uma taxa de falha bem baixa. E ele tem uma eficácia que é bem parecida com as pílulas comuns que a gente compra todo dia, né? As pílulas combinadas, que são as mais usadas, e os injetáveis. Eu falei, o injetável, aquela injeção que a gente toma todo mês, é uma injeção que também é combinada, também combina progesterona e estrogênio, e todos eles têm uma eficácia bem parecida. E exatamente por isso que eles têm as mesmas contraindicações. Então, por exemplo, pessoas que têm risco de trombose, que são fumantes, hipertensas, ou inclusive pessoas que estão amamentando, exatamente por conter estrogênio, que esse não é um método recomendado. E aí, dos efeitos adversos possíveis, que existem alguns, os mais comuns são aquele escape menstrual enjoado, que a gente sempre conversa e sempre fala que é o efeito adverso mais comum de todos os anticoncepcionais que a gente tem. Ele também pode dar um pouquinho de dor de cabeça e ele pode aumentar o corrimento vaginal, causando inclusive algumas infecções, porque ele está localizado ali no canal vaginal. Mas é sempre importante lembrar que esses efeitos adversos são efeitos adversos possíveis e não necessariamente as pessoas que usam vão ter algum desses efeitos. Agora, falando um pouquinho de quais são os benefícios, eu acho que o principal benefício desse método anticoncepcional é o conforto, né? Porque é um método que você vai ter que se preocupar com ele uma vez por mês. É um método relativamente fácil de comprar, ele é encontrado na maioria das farmácias sem muita dificuldade. Você compra, insere no canal vaginal, lava bem a mão, insere lá dentro. E ele vai ficar lá por 3 ou 4 semanas, dependendo, né, de como você combinar esse acompanhamento com a sua ginecologista.
sem ter que se preocupar em ficar tomando remédio todo dia, ou se tomou remédio e vomitou, né? Para quem tem medo de agulha também, não quer tomar o injetável, não quer passar por isso todo mês. Eu acho que é um método bem confortável. E a pergunta de milhões, né? Que é, mas tudo bem, tem um anel de silicone lá dentro da vagina, do canal vaginal. Será que isso não atrapalha? As pacientes que usam o Nuvaring, né, o anel vaginal, relatam que realmente não tem nenhum incômodo durante a penetração. Então, se você tiver penetração com uma parceria, na maioria das vezes eles não sentem esse anel. É um anel bem flexível, bem molinho, e ele fica bem no fundo da vagina. Então, é um método bem confortável, tanto em relação à frequência de troca, quanto em relação à sexualidade, à vida sexual, a ter relação sexual com penetração. Então, se você é uma pessoa que está aí em dúvida de qual método escolher, não sabe muito bem ainda se coloca um DIU, se toma pílula, se vai para o injetável, o Nuvaring é mais uma opção para a gente pensar. É uma opção para você levar lá para o seu ginecologista para vocês conversarem e, quem sabe, testar esse método, já que, caso você não goste, não se adapte, é só tirar o anel e ele para de fazer efeito no seu corpo. Muito bem, eu espero que eu tenha te ajudado a tirar algumas dúvidas sobre esse método tão diferente de anticoncepção. Caso você ainda tenha alguma dúvida, alguma pergunta, vai ser um prazer te responder lá no @marianalirio.gineco no Instagram ou então aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima rapidinha.